Muitas pessoas já me perguntaram por que tantos filhos? Por que eu tive 6 filhos, né? E ponderando sobre essas respostas que eu poderia dar para as pessoas, eu cheguei à seguinte conclusão: as mulheres não têm mais filhos por causa de sofrimento. Todas as mulheres com quem eu conversei me relataram extremo sofrimento, e foi aí que eu fui enxergar como que as mulheres elas são maltratadas do começo da gestação até o fim, e depois que tem as crianças aquilo se torna às vezes até insuportável para as mães, sabe? Quando você tá gestante, se você estiver trabalhando, a primeira coisa que vão fazer é te olhar torto, porque você é um funcionário que vai produzir menos e depois você vai ainda ficar em casa recebendo um salário que hoje quem paga é a empresa. Então eles não gostam disso, eles já vão começar a te olhar torto a partir daí, né? Raramente você vai estar numa empresa onde você vai dizer, estou grávida, e todo mundo vai ficar super feliz e te tratando bem. Não, pelo contrário, né? Despesa. Grávida é sinônimo de despesa. Ok. Aí você vai passar por todo um período que é difícil, que para mim não foi tanto assim, eu não vomitei, eu não tive tanta ânsia, eu não tive, assim, fisicamente falando, não foi tão ruim assim, sabe? Como muitas mulheres contam que passaram mal a gestação inteira, que tiveram sangramento, que tiveram descolamento, que tiveram que ficar em repouso, enfim. E fora a questão médica, né, que muitas mulheres relatam também, às vezes você chega no médico falando que está se sentindo mal, se ele pode te dar um atestado porque você precisa descansar, e o médico olha para sua cara e fala assim, não, você tá bem, pode trabalhar, tipo assim, preguiçosa, tá querendo tirar uma onda, né, tá querendo ficar em casa de boa, né? Esse tipo de coisa acontece muito, muito mesmo. Vamos lá, daí você passou por todo esse período, você vai marcar o seu parto, ou então você vai ter um parto normal, né? Ouço casos de mulheres que estavam lá pelo SUS, né? E aí sofrendo, passando dificuldade, e no meio daquele sofrimento, uma enfermeira passa e fala assim, tá sofrendo, mãe? Próxima vez você paga um planinho, né? Esse tipo de coisa, totalmente desumano, sabe? Se for contar, relatar aqui as histórias para vocês, gente, é de cair o queixo. Então, eu olho para minha situação e eu vejo, cara, as minhas gestações foram bacanas, né? Desde a primeira eu já não estava trabalhando fora, então não tive aquela pressão de, você tem que levantar cedo. Não, eu dormia até mais tarde quando precisava. Às vezes no meio-dia você fica morrendo de sono. Tinha uma colega de trabalho que falava assim, gente, dá vontade de chorar de tanto sono que eu sinto. Nesse naipe, sabe? E você muitas vezes está com sono e você não poder tirar um cochilo porque você tem que trabalhar, porque você tem que render, sabe? Então eu não passei por isso em nenhuma das gestações, porque depois da primeira eu decidi ficar em casa. Então, embora eu passei alguns perrengues, algumas dificuldades, sim, passei, né? Muitas vezes não tinha dinheiro para comprar aquilo que precisava naquele momento, a gente passou dificuldades, mas, por outro lado, eu tive mais liberdade, né? Então, são escolhas que a gente faz, mas tem mulheres que não tem como fazer essa escolha, né? Então, eu até comentei com o meu médico essa última vez que eu fui, falei, olha, eu cheguei à conclusão que vocês têm um pouco de culpa por eu ter 6 filhos, porque vocês me trataram tão bem, a equipe de vocês foi tão maravilhosa que eu não tive dúvidas, assim. E a maternidade em si também, né? Eu curto bastante a maternidade. Porque eu fico em casa, então eu vi todos eles dar os primeiros passinhos, sair os dentinhos, né? Eu recebo flores, ouvi as primeiras palavrinhas. Então a maternidade para mim é um deleite. Eu amo, amo, porque eu fico em casa. Então se você pega uma mãe que passa o dia inteiro trabalhando, longe da criança, a criança longe da mãe, depois ela chega de noite exausta, ela ainda tem que pegar a criança na creche, tem que levar, tem que dar banho, a criança tá grudenta porque ela tá sedenta de mãe, só que a mãe não pode ficar com a criança porque ela tem que fazer janta, ela tem que arrumar a casa, ela tem que lavar, tem que fazer tudo as coisas, preparar tudo pro dia seguinte, e aí essa criança chorando do lado, birrenta, e a mãe às vezes perde a paciência porque já tá exausta. Gente, quem quer uma vida dessa? Aí você pega uma mãe dessa que teve um filho e ela fala assim, não quero mais, nunca mais.